Tá careca, meu Deus! Mostra a barriga, mostra. Eita, que barrigão, meu Deus do céu! Não. Mostra o celular. Não. Que eu dei pra você, mostra. Pelo amor de Deus, não. Ai, que... Muito feio. Você. Muita gente tá perguntando porque eu tô sumida do Snap. Eu tô usando 3G, por isso que eu tô usando esse Snap bem rápido. Então eu tô sem Wi-Fi porque o José Augusto, idiota, estragou o Wi-Fi. Então quando eu voltar eu faço... Oi, tia linda! Oi, nenê. Oi, tia nenezinho, que lindo desses olhos, desses... Gente, voltei. O José Augusto tá tentando fazer Snapchat. Peraí. Né, José Augusto? Mas de internet, olha, você não fuça no que você não sabe. Tá de cuequinha? Sobre um assunto que é o quê? Merda. Uma merda. Tá desde o começo. Eu nunca fiz isso, tipo, de ficar expondo a minha... Nossa, que ponta linda. Parece que eu passei uma prancha. Ficar expondo a minha vida pessoal. Todo mundo sabe que eu sou uma figura pública, tanto é porque se você está assistindo esse Snap é porque você me conhece, porque eu sou uma figura pública e eu tenho milhões de seguidores na internet, mas nem por isso eu nunca me senti assim na obrigação de falar da minha vida pessoal, dos meus problemas. Tanto é que quando eu tô com um problema ou tô numa fase ruim, eu nem faço Snap porque eu acho que eu não tenho que... várias coisas ruins nas nossas vidas todos os dias e eu acho... O que você espirrou? Você espirrou bom biju aqui. Para! E vou falar pra minha mãe. Não, já tava ali mesmo. O Zé Augusto tava me irritando aqui. Tava com saudades desde o começo. Tá? Eu, desde sempre, até os meus 14 anos, eu fui criado pelos meus avós em Guarulhos. Eu sempre morei. Pelos avós que eu fui criado por parte de mãe. A minha avó Geni, que eu amo, ela é muito legal. E pelo meu avô, José. Beijos. Eu sempre fui criada por eles. Aí teve um ano da minha vida que eu falei, caraca, eu vou morar com a minha mãe no interior, que no caso é onde eu moro agora. 13, aí eu falei, tipo, caraca, vai ser muito legal porque eu vou conhecer pessoas novas e vou fazer aí, trocar de escola, enfim, eu pensei que, tipo, seria realmente muito bom. E aí eu tentei, um ano eu morei com a minha mãe, não deu certo, eu fui morar com o meu pai, porque minha mãe, a gente tinha... Ele morava numa casa que tinha um quarto só. E era uma edícula e era mais área de lazer e menos casa. E eu fui morar com ele e com a minha madrasta, a Monize. E eu dormi um tempo, assim, no quarto junto com eles, porque não tinha onde eu... tempo meu pai vendeu esse lugar que ele morava e começou a pagar aluguel em outra casa, uma maior. Aí eu morei esse tempo nessa casa, eu ganhei até ela de presente do meu pai de Natal. Acho que faz uns 2 anos já, ou um ano. E na casa que a gente morava era assim, espaçosa, tinha cachorra, enfim, mas ela dava muito trabalho. E aí eu fiquei até sabendo desses que, enfim, queriam vender ela e anunciaram pra vender ela e queria dar ela embora. Enfim. E no final eu consegui que a minha mãe ficasse com ela, pra não dar pra uma pessoa desconhecida, porque ela era enorme e a gente precisava mudar de casa também. Mudou de casa, a gente foi para um apartamento, não tinha como ficar com uma cachorra grande dentro do apartamento, eu até concordei. E aí compraram a loja. Meu pai comprou, a Monize trabalhava na loja, eu divulgava a loja e sempre foi assim. Quando eu precisava, eu pegava algumas roupas na loja, mas eu também divulgava, eu sempre ajudei. Internet, mas eu não tinha um trabalho sério e, sei lá, eu ganhava as coisas, fazia por troca, post por troca, porque era legal. No começo desse ano eu comecei a realmente ganhar dinheiro com essa coisa de internet e meu pai me ajudava a cuidar das minhas coisas, acompanhava, vocês sabem que ele sempre viajava comigo e a gente sempre tentava incluir a Monize, que é a minha madrasta, a gente sempre tentava incluir. E aí de um tempo pra cá começou briga lá na casa que eu morava, que é do meu pai e da Mo, e começou brigas, porque não, já e a Mo não vai junto, e começou desentendimento por coisas pequenas.
isso porque tava maior boato e só tinha uma versão, que no caso da Monize, de mas Maria Júlia, e as pessoas estavam vindo falar pra mim, Maria Júlia é criança, porque falaram que a Monize deu bronca nela e ela pegou e foi embora. E eu fui criada na igreja, então tipo, a minha vida inteira foi na igreja com os meus avós. E quando eu vim morar pra cá, eu meio que parei. Na casa do meu pai a gente não tinha costume de ir. E quando eles iam em uma, eu gostava de ir em outra, enfim. Nada tipo, uau. Ter alguns desentendimentos por coisas pequenas, por louças e pelas minhas viagens, pelo meu trabalho. E pouco atrás, teve uma briga muito séria em casa e, eu me assustei muito, porque eu nunca tinha visto assim, pessoas ficam tipo, nossa, eu não devo satisfação da minha vida, não é porque eu sou uma figura pública, é porque eu tenho que ficar explicando minha vida pessoal, dos meus ficando aqui, porque eu realmente me senti na necessidade de colocar o meu lado, já que as pessoas estavam me julgando e me xingando por uma coisa que as pessoas nem sabiam. Uma briga que a Monize pegou as coisas dela e foi embora de casa. Só ficou eu e meu pai, mas no outro dia ela voltou. Então ela contou uma versão da briga de um mês e pouco atrás. A minha madrasta não olhou mais na minha cara, não falou mais comigo e, consequentemente, o meu pai, porque ela é mulher dele. Aí eu tava ficando em casa, assim, sabe, meio que sozinha. Eu tava fazendo as minhas coisas sozinha. Teve até um dia que foi engraçado. Eu fui pra escola, eu peguei um saco de lixo e coloquei na cabeça pra eu ir pra escola porque tava chovendo e eu não queria, assim, incomodar. Fiquei uns dias tomando café da manhã na padaria e almoçando salgados, porque não estavam mais me incluindo nas coisas deles e eu tava me sentindo muito sozinha em casa, então eu ia jantar na minha prima, na minha tia, na minha mãe, então por isso que todo mundo começou a perguntar, por que a Maju não faz mais esse tempo com o pai, com o amor e fica só na tia, na mãe? E eu juro, eu não queria explicar, eu não queria ver que tipo, as pessoas estavam me tratando e me julgando por uma coisa que eu não fiz e por uma coisa que minha. Eu tenho 17 anos, as pessoas, caraca, nossa, você é uma criança, não sabe o que faz da sua vida, você vai se arrepender de ter saído da casa do seu pai. A vida inteira eu pensava nas pessoas e não em mim. Tava bom pra mim faz tempo, não por problemas de casa, por problemas de escola, do lugar, enfim, eu já queria ir embora faz tempo, voltar com os meus avós e resolver a minha. Mas eu continuava por causa do meu pai, pelo esforço que ele fez, que o esforço que ele fez foi só mudar de casa e eu queria ficar por causa dele. A partir do momento que eles começaram a me ignorar dentro de casa, eles passavam do meu lado, abaixavam a cabeça, conversavam comigo por mensagem, eu fiquei. Eu não. E depois começou a ter brigas constantes envolvendo outras pessoas que eu não queria que envolvessem. Isso alguns a envolver várias pessoas, sabe? Várias coisas que não precisavam e uma falta de respeito comigo mesmo, sabe? Eu não queria. E eu tava pensando mais em mim, eu decidi que. E bem engraçado porque eu fui num culto, num dia que eu com as meninas da minha sala no culto e o culto foi realmente pra mim. E depois eu cheguei em casa decidida do que eu realmente queria fazer, que eu saí da minha casa, da casa do meu pai, mas eu queria sair de bem com todo mundo. Mas eu tentava conversar e não dava. Não dava pra conversar. De agir, de gritar, de quando eu tava nervoso, enfim. E eu realmente não tava dando conta daquilo em cima de mim. Muita pressão, muita atrás de psicólogo. Umas pessoas me ajudaram, não vou citar nomes, mas eu fui atrás de voltar a fazer o inglês porque eu tinha parado. Fui atrás de várias coisas pra me beneficiar, porque eu tava vendo que naquele momento se eu não pensasse em mim, mas ninguém pensaria. Então, em relação à loja, eu sempre ajudei. A loja tem vários seguidores, eu sempre ajudei, assim, e ainda fui chamada de ingrata. Coisas que eu não deveria ter ouvido e eu preferia ser surda, juro. Desculpa, Deus, mas eu preferia ser surda do que ter ouvido. E sobre o meu dinheiro, assim, o meu pai sempre me ajudou, mas teve um momento que ele falou pra mim que ele queria uma porcentagem daquilo que eu ganhasse. E eu fiquei muito chateada, porque ele é meu pai. E ele poderia, sei lá, me ajudar, sabe? A criar, a cuidar das minhas coisas, mas queria uma parte do que eu tava ganhando, assim, que eu tava tentando construir. E eu fui perguntar pra ele, assim, se eu podia cuidar das minhas coisas. Ele me disse que eu não tinha nada, que eu não tinha nada na conta
E eu já tava, tipo, criando uma expectativa de, eu vou conseguir fazer alguma coisa, comprar alguma coisa. Tava virando um ambiente ruim pra mim mesmo, tipo, sei lá, da escola, e vendo num ambiente ruim, eu não queria mais aquilo. Eu fui atrás da psicóloga, tanto é que o meu pai, ele sempre falou pra mim que psicóloga era modinha. Tava vendo uma coisa que as pessoas não me apoiavam, e eu vivia, sei lá, uma coisa que eu não tava querendo viver, mas eu suportava por gostar mais de mim e ir atrás das minhas coisas. E aí agora eu voltei, vim morar com a minha mãe até o final do ano, porque ano que vem eu vou voltar a morar com os meus avós. Eu consegui comprar alguma coisa pra mim, porque agora eu tô cuidando do meu dinheiro e algumas pessoas estão me ajudando pra eu conseguir comprar alguma coisa, porque é assim, o dinheiro que eu conquistei até hoje, ele sumiu e eu fiquei muito chateada, porque eu queria ter. Comecei a ver que existia um interesse, sabe? Tem até um vídeo eu vou postar no meu Twitter pra vocês assistirem, que fala sobre ser útil. Quando eu vi que as pessoas não estavam mais ligando se eu estava lá ou não, só tava ligando assim, se eu seria útil, aí eu resolvi sair. Em várias outras coisas e eu não queria mais aquilo. E aí eu resolvi sair, pegar as minhas coisas e sair de lá. Na minha mãe, no quarto que é da minha avó. E eu vou ficar aqui até o final do ano. E, gente, eu não tô faltando da escola, porque tem muita gente, agora vai por onde pode ter brigas. Foi por isso que eu saí de casa. Não foi uma discussão boba. Que, sua mimada, por uma discussão. Eu já tava aguentando isso há muito tempo. E é muito ruim você ficar num ambiente onde as pessoas, em vez de te apoiarem, elas te ignoram e não te. Eu sempre fui muito amiga do meu pai. Eu contava tudo pra ele, sabe? Ele sempre foi muito meu amigo, mas ele também se distanciou de mim. E aí mudaram e eu resolvi que eu queria pensar mais em mim, porque aquilo tava sendo muito ruim. E eu resolvi sair de lá. Foi isso, tá respondido. Eu não preciso queimar ninguém, eu não preciso. Falando de modo geral, tem gente que acha que, você tem 17 anos, você não sabe por bastante coisa. E eu acho que muitas pessoas da minha idade também sofrem com isso dentro de casa ou qualquer. Que, a gente não tem direito de falar, a gente não tem como se posicionar dentro de casa porque a gente tem 17 anos. E, assim, eu sempre quis me colocar minha posição e sempre quis tentar falar, assim, mas nunca eu era ouvida porque eu sou ofendida e já ouvi várias coisas e li várias coisas que eu não sou obrigada a ler, mas eu podia ofender de volta, mas via e as pessoas. E vocês, sei que vocês também não deviam estar, tipo, assistindo o Snap, e vocês devem estar, tipo, pulando, que saco, nossa, mas idade, porque tava vindo, sabe, muita coisa, muita gente julgando sem saber o que realmente que ela tá falando, tipo, foda-se a vida dela, realmente foda-se, mas eu queria explicar a minha versão. Estão de fora, acham que nossa, a vida é uma maravilha, e a Maju é rica, a Maju é famosa e celebridade. Porque, nossa, mimada, e a vida dela deve ser incrível, e eu tenho um problema que nem vocês, como todo mundo tem. Eu da casa do meu pai resolvida e de bem com eles, mas eu não consegui, como eu já disse, ninguém me ouviu. Até falaram, tipo, não tá contente, pega suas coisas e vaza. Então foi meio que as pessoas explodem. Falar, né, José Augusto, tá cansado de ouvir? O quê? Tá cansado de ouvir? O quê? Nossa, surdo. Coisas ruins, passando coisa ruim. Eu queria estar passando coisas boas. Enfim. Nossa, minha lágrima. Eu quis sair de lá porque eu não era ouvida, não era respeitada. E pra mim, eu comecei a pensar mais em mim. E paciência. Tudo tranquilo entre eu e Deus, meu parça. E voltar ao normal a minha vida como foi há 15 anos. Com os meus avós. E é nóis. Beijo, desculpa. Mas eu precisei. Sério, podem pular todos, mas. Tá chorando pra sempre? Não. Pra mim pareceu chorando. Que tão. Reais pra pelo menos conseguir ter alguma coisa boa no dia e ver que as pessoas são ruins, assim, sabe? Maldosas. Seu gosto. Nem tudo é do jeito que vocês acham que é.
Tipo, você é uma figura pública, você expõe, tipo, você grava seu dia todo dia, tipo, tudo, e na hora disso você não quer explicar o problema, você não quer dar satisfação, apaga os comentários. E eu vou continuar fazendo isso. Porque é muito ruim essas pessoas não falassem sobre meus problemas pessoais e eles não pararam. Me bloquearam em tudo. E pra eu mostrar minha visão da história, eu precisei fazer esses snaps. Então eu espero que vocês entendam. Tem um trem aqui do lado da minha mãe. Tipo, por favor, não fale sobre a minha vida. Mas mesmo assim, não pararam. É porque eu precisava falar com ele, mas aí não consegui porque eles me bloquearam em tudo. Mas não tem problema, eu acho que depois tudo se ajeita e eu espero que me ensinaram é que eu não devo assim passar em cima de ninguém e eu nunca precisei. Então tudo que aconteceu na minha vida foi por acaso e do nada. Fiquei, caraca, quero ser famosa, uhul, eba, aconteceu. E graças a Deus tem muitas pessoas boas nesse meio. Tem as ruins, óbvio, que você não pode fazer nada. Porque Deus faz as coisas e o mundo dá muita volta. E eu espero que dê voltas boas pra todos nós. Agora eu vou dormir. Dormir, que o José Augusto tá aqui do meu lado. Se eu não for dormir, ele também não vai. E eu tenho aula daqui a pouco e eu tô bem cansada. Tá chegando muito e-mail, muita mensagem boa e, nossa, se tiver algum problema grande ou um problema pequeno, porque ajuda bastante. E é muito via vários e-mails, tipo, Maju, você mudou o meu dia com o seu Snap, você me deixa feliz. Tava feliz, eu não conseguia achar a felicidade que as pessoas achavam em mim, eu não conseguia achar. Mas agora tá tudo tranks, tudo tranks. E teve uma coisa que a minha psicóloga falou que eu fiquei muito feliz, sério, eu queria tatuar em mim, porque foi uma coisa muito boa de eu ouvir. Foi todos os meus problemas, enfim, em várias sessões, e ela me disse, Maju, eu admiro você por ser tão forte e por aguentar tudo que você aguenta. Ela não sabe mexer no Snap, mas eu espero que ela consiga ver. Obrigada, Natália, por estar me ajudando e por ter falado isso pra mim, que eu nunca vou esquecer. Do meu pai, porque o meu pai não me bloqueou, mas minha madrasta sim. Mas não precisem chegar a ele, sério, não façam isso, não precisa. Que vocês ficassem no Instagram do meu pai xingando ele ou coisa do tipo. Independente de tudo, ele é meu pai, eu amo ele e não façam isso. Eu vou jogar o celular do José Augusto no lixo, porque agora ele não sai mais com o celular e agora a gente vai dormir, pode desligar. Desliga. Ai, pelo amor de Deus, Mila.